Olá, eu sou David Nedved, estou aqui gravando mais um vídeo por Help. Mais um vídeo não, porque eu nunca gravei. Olá, eu sou David Nedved, estou aqui gravando um vídeo de história para o canal Help. E vamos lá. Para começar sobre a Grécia Antiga, devemos falar primeiro onde ela se localizava. E ela se localizava, primeiro vamos dividir ela em 4 partes. Eram elas: a Grécia continental, que era ali a Grécia normalzinha, que hoje já é a Grécia normal, que você mesmo conhece. A Grécia insular, que eram as ilhas gregas. As colônias gregas, que eram elas que tinham partes na Península Ibérica, Península Itálica, ali no sul da Itália, e tinha partes ali também no norte da África. E a última, a Grécia peninsular, eram penínsulas, óbvio, que vale ressaltar as do Peloponeso e a Ática, no quais eram bastante famosas na época. Outra coisa bastante famosa dos gregos é que eles moravam em regiões montanhosas, o que ajudou bastante na aumentar de tamanho, dominar mais regiões, foi que ela se localizava, na verdade, em regiões meio que montanhosas. O que aconteceu foi que a grande parte da população decidiu sair de Grécia e ir para as colônias, assim aumentando mais a população das colônias e também o cultivo dessas terras. A agricultura, que lá a agricultura, por ser em regiões montanhosas, não tinha muito áreas cultiváveis, eles avançaram e dominaram outros povos. E outra coisa muito importante que não podemos esquecer de ressaltar são as cidades-estados, que eram basicamente cidades comuns, como a gente tem hoje, só que eles tinham autonomia política. Só que o que acontece? O que uniam esses povos? O que garantiam que eles iam continuar na Grécia? Simples. As culturas, as línguas, os costumes, como a mesma coisa de culturas, e assim por diante. Várias outras coisas que uniam esses povos, mesmo eles tendo divergências políticas, eles mesmo assim eram unidos. Outra coisa que bastante cai em concursos, em provas, são que a Grécia, e principalmente a cidade de Atenas, é o berço da democracia. Mas a gente não pode esquecer que a gente não pode se enganar em pensar que a democracia que eles tinham antes era a mesma democracia que nós temos hoje. Pois o que acontece? Os únicos que tinham direito ao voto eram eles, cidadãos atenienses, os homens livres, gregos e filhos de pai e mãe gregos. Era por isso que era tão fácil de administrar Atenas, pois era uma pequena massa populacional que meio que tomava decisões da cidade, o que ia acontecer e o que não ia acontecer. Era por isso que era tão fácil de administrar Atenas. E por isso que ela era tão avançada para o tempo dela. A Ágora. A Ágora era mais ou menos uma praça pública, onde se reuniam os homens que iam tomar as decisões das cidades. Elas se posicionavam, davam sugestões, davam opiniões e sobre quais iam e não iam ser aceitas, quais quais coisas iam acontecer ou não iam acontecer. Outro ponto, também outra referência muito importante, além da Ágora que existia, eram as acrópolis, que eram basicamente o ponto mais alto da cidade. De novo, ressaltando que a Grécia se localizava numa montanha montanhosa, por isso era bastante fácil encontrar uma cidade com uma grande elevação. Lá em cima dessa montanha, nesse ponto mais alto da cidade, ficava a Acrópole, onde era o centro de adoração aos deuses, e tanto eram lá onde ficavam os diplomatas, por assim dizer. Lá onde eram vistos a cidade toda e tudo mais. Uma das acrópolis mais conhecidas está em Atenas, que é o Partenol. Desculpa se eu falei errado. E outra coisa, os gregos não eram apenas o povo que sabia se administrar bem, que sabia administrar bem a cidade. Não. Eles eram conhecidos pela ciência, pela matemática, pela filosofia, pela literatura, história. Inclusive, o considerado pai da história é grego. As obras de Homero, a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada retrata a guerra de Troia e a Odisseia retrata
a história de um herói, que é Odisseu. Outra coisa que esqueci de falar no início era que os gregos eram politeístas, adoravam vários deuses. Só que o grande diferencial desses deuses é que eles eram humanos. Eles tinham forma humana, comportamentos humanos. Os semideuses eram eles, os filhos de um deus com uma humana, então uma deusa com um humano. Existia vários semideuses. O mais conhecido mundo afora é Hércules, filho de Zeus. Um cara muito parecido aqui do colégio com Hércules é o Davi Pergentino. Se vocês conhecerem, vocês podem ter um deslumbre do corpo e o físico dele, sarado, que é do Davi Pergentino. E bom, com isso aí veio também os heróis. Os heróis eram o quê? Os humanos que tinham atos realmente muito grandiosos para a época, tipo, matou um Kraken. E Kraken eu acho que nem é da mitologia grega. Não vou entrar mais em detalhes sobre semideuses e deuses e heróis, porque a gente pode retratar isso aí em um próximo vídeo. Do Help dos Estudantes. No Help dos Estudantes. Tanto que um dos eventos que temos até hoje, que retrata esse amor aos deuses que eles tinham, é as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, no qual é em homenagem ao deus grego Zeus. Nesses Jogos Olímpicos disputavam, obviamente, de novo, apenas homens gregos, filho e pai. Como é que o cara é filho e pai da mesma pessoa? Eram filho de pai e mãe atenienses e grego, óbvio. Tanto que estrangeiros não participavam, apenas os carinhas da região, entendeu? Só os cabrinhos da região, só isso aí. Só eles participavam. Os Jogos Olímpicos aconteciam na cidade de Olímpia, uma das cidades mais famosas da Grécia Antiga. Encerramos por aqui. Esse é o fim da nossa aula. Acho que ficou um pouquinho pequeno, mas a Jamile disse que ficou um pouquinho grande também. Então, vamos terminar por aqui. Isso daqui é o final. Desculpa se eu falei repetidamente. Corta essa parte aqui, por favor. Só tchau e obrigado por assistir. E assista os outros vídeos que estão por aqui. Meu Deus. Esse vídeo aqui não tem nem 5 minutos. 12 minutos? Mas o que corta? Os erros? Vale misericórdia. 12h53. 8 minutos. 7 minutos.